Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler narra o momento em que Abrão retorna da jornada de resgate do seu sobrinho, que havia sido levado cativo na batalha dos 9 reis, que foi travada no vale de Sidim. Em seu vitorioso retorno, 2 reis, o texto nos diz, que vêm ao seu encontro. Um deles é o rei de Sodoma, Bera, e o outro é Melquisedeque, rei de Salém. A presença dos 2 reis, mais uma vez, põe então à prova a fé do patriarca e nos revela então aquilo que predominava em seu coração. Nos revela em quem estava a sua confiança e a quem ele devia gratidão. Percebam então, irmãos, que assim como Abraão, constantemente a nossa fé também tem sido provada. E assim o temor de nosso coração, todos os dias, tem sido colocado em xeque. A pergunta que fazemos então, diante disso, é até onde a nossa teologia tem sido afirmada em nossas vidas? Como nossa fé tem sido vivenciada nos nossos dias, na nossa lide diária, na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, na escola? Em quem temos depositado a nossa confiança e a nossa gratidão pelo que temos? Sendo assim, irmãos, 3 pontos importantes devem ser levantados hoje aqui acerca dos cuidados que todo crente deve tomar mediante os sucessos da vida. No sermão passado, nós tratávamos acerca dos insucessos, que é o que aconteceu com Ló. Mas agora nós tratamos dos sucessos, a jornada vitoriosa de Abrão, que começa a partir daqui. Sendo assim, voltemos os nossos olhos para o texto e vejamos então, novamente, o que dizem os versículos 16 e 17. E tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao seu encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, até o vale de Savé, que é o vale do rei. Meus irmãos, o primeiro cuidado que todo crente deve ter diz respeito a uma característica recorrente de todo ser humano. Quer em maior grau ou em menor, de certa forma, todo homem, por conta da própria depravação total, é orgulhoso. A soberba é um pecado, irmãos, que enche o coração com a indiferença pelo próximo, o egoísmo e a presunção. Devemos nos lembrar ainda, meus irmãos, que um coração soberbo é também um coração orgulhoso. Abrão sentiu a partida de seu sobrinho, ele sofreu ao ver o filho de seu irmão apartar-se de si, mas não se ressentiu disso. Mesmo tendo sido rejeitado por aqueles a quem tanto amava, não guardou o rancor. Ao ser informado que Ló havia sido levado prisioneiro pelos reis da Mesopotâmia, imediatamente tratou de buscar uma forma de livrá-lo. E sendo assim, como nós vimos no sermão anterior, o amor que ele tinha por Ló era maior que toda e qualquer diferença que poderiam possuir um com o outro. Assim, percebam nas atitudes que Abraão toma a partir daqui, que ao invés de censurar Ló, de difamar Ló, ou de regozijar-se pelo que havia acontecido, como muitos de nós costumam fazer, eu disse que isso ia acontecer, bem feito, não quis me ouvir. Às vezes nós falamos isso com os nossos filhos, mas vejam que a atitude de Abrão não foi assim. Muito pelo contrário, a atitude que este homem tem para com o seu sobrinho e o infortúnio que o mesmo foi acometido é de compaixão. Compaixão, irmãos. Ele lamentou e prontamente estendeu a mão para livrar o seu sobrinho dos inimigos, dispondo de tudo que tinha ao seu alcance, irmãos, para libertá-lo e trazê-lo
de volta. O coração do piedoso Abrão estava tomado pelo desejo de perdão e reconciliação com seu sobrinho. E, meus irmãos, assim como Abrão, nós também deveríamos ser ávidos em perdoar e reconciliar uns aos outros. Deveríamos estar prontos para socorrer e aliviar o fardo daqueles que sofrem, especialmente daqueles que são mais próximos de nós ou que se encontram em maior proximidade a nós, como diz a sabedoria em Provérbios 17:17. Em todo tempo ama o amigo e para a hora da angústia nasce o irmão. Aqueles que se apresentam a nós na hora das dificuldades e das aflições, nos momentos em que sofremos maior necessidade, é que verdadeiramente podemos então chamar de irmãos. Abrão foi esse amigo para Ló. Não é à toa que a Escritura se refira aqui a ele como amigo e por várias vezes. Abrão foi esse irmão. Mesmo tendo ele contendido com seu tio, mesmo tendo ele o abandonado, ainda assim foi ao seu socorro quando necessitou. E, meus irmãos, aprendamos esse princípio que o Senhor nos ensina aqui. Embora muitos falem em seu dever para conosco, a nossa resposta nunca deve ser recíproca. Não devemos pagar o mal com o mal. Não é isso que aprendemos com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo contrário, é nosso dever agir em favor destes e fazer isto como homens e mulheres piedosos, assim como Abrão. Jamais devemos negar o nosso dever para com os necessitados. E isso me lembra o que aconteceu certa vez, quando uma jovem me procurou para tratar de um problema que teve com uma de suas melhores amigas. Ela havia ouvido palavras extremamente duras e até mesmo inverdades, daquela que em seu coração era muito mais do que uma amiga, era como sua irmã. Suas palavras revelavam, no entanto, um coração orgulhoso, egoísta, sensível apenas a si mesmo, cheio de ressentimento e também presunção. E isso ficou claro para mim exatamente no momento quando ela disse: para mim, pastor, é mais fácil perdoar um inimigo do que aqueles que um dia eu chamei de amigos. Depois então de admoestá-la quanto à dureza de seu coração, da altivez de seu espírito, eu pedi que ela abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Miqueias, capítulo 7, versículo 18. Abram também Miqueias 7, versículo 18. Miqueias 7, versículo 18 e versículo 19. E ali eu pedi então para que ela lesse em voz alta o que dizia o Senhor. E ela então começou a ler o texto, que dizia: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. Eu pedi para que ela parasse aí no versículo 18. Eu então olhei para ela e perguntei: minha irmã, você é melhor do que o Senhor? Você se acha mais justa que o nosso Deus? Porque sendo o Senhor totalmente santo e totalmente justo, ouça o que ele diz. Preste atenção no que ele está dizendo para você hoje aqui. E mais, veja o que ele diz em seguida. O Senhor não retém sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Logo, o que te faz melhor que o Senhor? O que te tem detido de agir com misericórdia?
agir como ele, perdoando, buscando a reconciliação, lançando o mal e as ofensas que recebe nas profundezas do esquecimento. Porque, como diz o versículo 19, vejam aí, Miqueias, no versículo 19, ele diz: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Amigos ou inimigos, irmãos, somos constrangidos por Deus e também em Cristo a perdoar a ambos. Acaso não é suficiente para isso que o nosso Deus, quando éramos inimigos, terríveis inimigos, nos reconciliou, e não apenas nos reconciliou, mas também que esqueceu da rebelião do restante da sua herança? Abraão não salvou apenas o seu sobrinho, como nós vimos aqui e lemos ainda há pouco. Ele salvou também aqueles outros que haviam sido levados cativos juntamente com Ló. E você lembra quem eram esses outros? Os povos da planície, as pessoas de Sodoma e Gomorra, sodomitas, aqueles que a Escritura diz que seus pecados eram grandes diante do Senhor. Grandes diante do Senhor. Pecados terríveis. Isso nos mostra, meus irmãos, que a nossa bondade deve ser abrangente quando houver oportunidade. Matthew Henry, comentando esse texto, diz: onde Deus dá vida, não devemos recusar a ajuda que pudermos dar para sustentá-la. Deus faz o bem aos justos e aos injustos, e também devemos fazê-lo. Ele toma o texto de Mateus capítulo 5, versículo 45, as palavras do próprio Senhor Jesus, que nos lembra que Deus, que é santo, que é justo, faz nascer o sol sobre a cabeça de justos e injustos, e isso Ele o faz todos os dias. Quem nos fez partidor entre uns e os outros, irmãos? Quem nos fez juiz uns dos outros? Assim, então, vejam aí, Abraão retorna para Canaã, vitorioso, trazendo consigo seu sobrinho Ló, todos os seus bens, diz o texto, e também as mulheres, e com ele o povo de Sodoma e das demais cidades da planície que haviam sido levados. E assim, então, quando a notícia corre pela planície, ao saber que Abraão retornava vitorioso, Moisés diz que então o rei de Sodoma parte para se encontrar com este no vale de Savé, ou vale dos reis. E aqui eu quero chamar a sua atenção, pois o texto não nos dá nenhuma informação sobre os outros 4 reis que guerrearam, que pelejaram contra os reis da Mesopotâmia. Ao que parece, então, irmãos, na fuga, apenas o rei de Sodoma escapou. Porém, Bera não foi o único rei a ir se encontrar com Abrão. De acordo com Moisés, um outro rei cananeu foi ao seu encontro, Melquisedeque, rei de Salém. Percebam que, embora o rei de Sodoma seja mencionado primeiro na narrativa, é a descrição do encontro com o outro rei, com esse segundo rei, que recebe a prioridade no texto. Um rei que até então seu nome não havia sido mencionado aqui, em nenhuma passagem. Um rei cujo reino também não havia sido mencionado em nenhuma passagem e passa a ser mencionado apenas aqui a primeira vez nos versículos seguintes. Veja aí versículos 18 ao 20, onde ele diz: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Vejam, irmãos, a primeira informação que o texto apresenta é que os 2 reis se encontraram com Abrão simultaneamente. Por que nós afirmamos isso? A conjunção e, ou, dependendo da sua tradução, então, presente aqui no início desse versículo, pressupõe exatamente isso, que os 2 simultaneamente foram ao encontro de Abrão. Sendo assim, Bera, rei de Sodoma, e Melquisedeque, rei de Salém, cidade que
posteriormente será chamada na Escritura de Jerusalém, vão então ao encontro de Abrão. Observe que Melquisedeque, cujo nome é Rei de Justiça ou Meu Rei é Justo, se apresenta a Abrão com uma oferta generosa. Ele traz pão e vinho. E aqui, meus irmãos, pão e vinho é uma linguagem para falar de um banquete. Então, Melquisedeque vai até Abrão encontrá-lo, mas leva consigo comida para estes soldados, que provavelmente estavam famintos, andando há dias, aproximadamente mais de 240 quilômetros. Logo, a oferta que Melquisedeque traz é extremamente importante. No entanto, uma outra informação é destacada aqui no texto por Moisés. Melquisedeque não apenas era rei, mas também era um sacerdote. E essa também é a primeira vez que a Bíblia faz referência a um sacerdote, o Cohen. Também é a primeira vez que se refere aqui a Deus como o Altíssimo, El Elyon. Muito provavelmente era assim que Melquisedeque o conhecia. El Elyon, cujo significado é o Deus que está acima de todas as coisas, o Deus que domina e governa sobre tudo e todos. Melquisedeque, portanto, irmãos, conhecia o verdadeiro Deus, muito embora ele provavelmente fosse o único ou um dos poucos que retiveram o conhecimento de Deus na região de Canaã, que tinha sido habitada a princípio pelos descendentes do segundo filho de Noé, Cã, cujo filho Canaã havia sido amaldiçoado. Nesse ponto, observem que o texto ainda não revela nenhum indício da inimizade entre eles, inimizade entre os descendentes de Cã e os descendentes de Sem. Parte da tradição rabínica acredita que Melquisedeque era o próprio Sem, filho de Noé. E de fato, meus irmãos, é possível que ele tenha sido contemporâneo de Abrão, pois Sem viveu muitos anos. Há quem diga também que Melquisedeque era filho de Heraclim, filho de Peleg, filho de Eber, e que o nome de sua mãe era Salatiel, filha de Gomer, filha de Jafé, filha de Noé. No entanto, irmãos, essas interpretações foram rejeitadas pelo cristianismo, tanto pelos pais apostólicos, como também pelos reformadores, que viam antes Melquisedeque como sendo um tipo de Deus rei e eterno sumo sacerdote, e nesse caso, um tipo ou uma figura de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sendo que, em alguns casos, há ainda alguns que o identificam como sendo uma manifestação ou uma teofania do próprio Senhor Jesus. Ambas as interpretações são possíveis à luz de alguns textos na Escritura, como, por exemplo, o Salmo 110, versículo 4 de Davi, e também o capítulo 7 da Epístola aos Hebreus, onde é dito que este Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, vive e seu sacerdócio permanece para sempre. Este Melquisedeque, rei sacerdote de Salém, saiu então para saudar o vitorioso Abrão com pão e vinho, como uma forma de gratidão por ele ter trazido ao vale paz, liberdade e prosperidade de volta. E aqui, meus irmãos, eu chamo a atenção de vocês para o segundo ponto do nosso sermão aqui. Os crentes devem trazer consigo, onde seus pés forem colocados, paz, liberdade e prosperidade. Por que nós afirmamos isso? Ora, irmãos, que espécie de cristãos temos sido se não conseguimos reproduzir esses três frutos da obra de Cristo, do Evangelho em nossas vidas? Uma vez que não titubeamos em dizer que estamos nele.
Acaso não é somente em Cristo que encontramos a verdadeira paz? Acaso não é somente em Cristo que encontramos a genuína liberdade? Não é somente em Cristo que podemos desfrutar verdadeiramente de prosperidade? Veja, irmãos, se estamos em Cristo, por que então temos agido de modo tão antagônico a tudo isso? Por que, ao invés de procurarmos a paz, temos procurado o conflito? Por que, ao invés da liberdade, temos procurado aprisionar o outro, querendo moldá-lo a ferro e fogo a nós mesmos? Por que, ao invés de prosperarmos na vida, temos feito refém a nossa vida das riquezas do mundo, desse mundo? Veja que em 2 Coríntios, capítulo 1, Paulo fala de uma provação severa que havia sofrido recentemente. Tribulação essa que ele diz que, pela qual passamos, ele diz que foi muito acima de nossas forças, de tal modo que chegamos a desesperar da própria vida. Mas observem que o apóstolo Paulo vai dizer nos versículos 8 e 9 que isso aconteceu por um propósito. Para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscitou os mortos. Percebam que no mesmo capítulo o apóstolo observa que Deus nos consola em toda a nossa tribulação, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação, por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Apesar de nossas dificuldades, apesar de nossas tribulações, apesar de nossos pecados e inúmeros problemas, o Senhor vem a nós trazendo paz, liberdade e prosperidade. Mas nós temos uma terrível dificuldade de manifestar as mesmas coisas para com o nosso próximo. E eu não falo aquele próximo, irmãos, apenas de modo genérico. Eu estou falando daquele próximo, mais próximo nosso todos os dias. Eu estou falando de manifestar tais coisas ao nosso marido, à nossa esposa, aos nossos filhos, aos nossos familiares, aos nossos irmãos em Cristo aqui, que têm caminhado de mão dadas conosco. Nós temos tido muita dificuldade de fazer isso, irmãos. E por que temos tido tanta dificuldade? Por que não temos sido capazes de consolar os que passam por tribulações como nós passamos? Como podemos chegar domingo após domingo e rendermos ações de graça e vivemos atribulados? E não conseguimos achar paz em nós mesmos? Até porque é impossível de acharmos paz em nós mesmos, a não ser em Cristo Jesus. Por que, irmãos, temos tido tanta dificuldade de promover a paz, de libertar os cativos e fazer prosperar os que fracassam? Como fez Abrão? Como fez Paulo? Muitos crentes já experimentaram essa paz de Deus. Sabem que não se trata de um pensamento positivo ou força de vontade. Não se trata de expressões mágicas, palavras mágicas, mantras. Antes se trata de uma certeza que não importa o que aconteça, no fim tudo vai dar certo, porque quem está à frente, conduzindo nas nossas vidas, é o Deus Todo-Poderoso. É a paz que dissipa as trevas. É a paz que, como uma tempestade na praia, onde nós vemos as ondas do mar baterem violentamente contra as rochas, e em alguns casos, ondas gigantescas que cobrem completamente aquela costa, mas que quando recuam nós podemos ver que elas continuam lá, apesar de todo o furor daquelas ondas. A rocha continua no mesmo lugar, não cedeu 1 milímetro. Como nós podemos dizer que estamos em Cristo, que gozamos da paz de Cristo,
da liberdade que só Cristo pode nos dar e da prosperidade que só Ele pode nos tornar prósperos. E não transmitirmos isso para os nossos irmãos, para os nossos filhos, para os nossos cônjuges. Quem tem a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento é como essa rocha, irmãos. Não importa quão violenta as águas batam contra ela, ela não se desequilibra, ela não muda de direção, permanece firme, com um olhar focado no Senhor, confiante, apesar de todas as dificuldades. O apóstolo Paulo é um grande exemplo disso. Esse homem foi perseguido, surrado, apedrejado, açoitado, sofreu naufrágio, foi traído, difamado, caluniado. Literalmente, Paulo é o exemplo dessa rocha que recebe onda após onda, quebrando em cima dela violentamente. E mesmo assim não se abala. E sabe qual a razão disso? A mesma razão de Abraão. Porque a sua confiança estava no Senhor, no Deus de sua salvação. Mas onde tem estado a nossa confiança, irmãos, nestes últimos dias? Temos testemunhado isso? Lembra do início? Ou a nossa teologia tem ficado apenas na abstração das nossas mentes? Do que adianta falarmos em um Deus soberano que não cremos na sua soberania? Quando passamos por uma simples dificuldade. Como podemos dizer que cremos num Deus que tem o controle de todas as coisas e no momento difícil do nosso casamento, a primeira coisa que vem à nossa mente é nos separar do marido e nos separar da nossa mulher? Que paz é essa que nós dizemos ter? Do que realmente fomos libertados? Será que os outros percebem isso? Porque não é uma coisa interessante, né? Tem irmãos que a gente olha, o aspecto é de paz. E diz assim, meu Deus, esse irmão parece que não se atribula com nada, ele está sempre bem. Na verdade, ele passa por lutas tão terríveis, como Abrão. Ou vocês acham que foi fácil para Abrão? Ele estava lá na tribo dele, o sobrinho tinha partido, estava lá vivendo a vida dele, houve a notícia que o sobrinho havia sido levado por um exército de 4 reis, que ele conhecia muito bem. Ele era de Ur dos Caldeus, era da Mesopotâmia, ele sabia do poderio bélico daqueles reis. Certamente deve ter dito, olha, ele acabou com as cidades da planície e das colinas também. Os reis correram com medo, eles levaram o povo cativo. O que fez Abrão não temer e enfrentar um exército de 4 reis que derrotou um exército de 5? Melquisedeque percebe isso em Abrão. Por isso ele vai ao seu encontro, levando pão e vinho. E aí percebam, irmãos, que o que Melquisedeque faz ao trazer pão e vinho não tem nenhuma conotação religiosa, por mais que nós queiramos fazer isso. A gente é levado, né? Pão e vinho. Jesus Cristo na ceia com seus discípulos serviu pão e vinho, não é assim?
A gente é meio tentado a achar que mas dentro do contexto aqui, é apenas uma demonstração de gratidão pelo que fez Abrão. Abrão finalmente trouxe paz àquele vale. Libertou os que haviam sido levados cativos. Vejam isso, irmãos. Quedorlaomer era um tirano sobre aqueles reinos. Quando eles se rebelam contra ele para não pagar impostos, para não mais depender deles, ele vem com todo o furor e devasta as cidades. Mas agora, Melquisedeque, que era rei de Jerusalém, uma das cidades de Canaã, ele olha para aquele homem que não era um general, que não tinha um exército maior do que o daqueles 4 reis, mas que retorna vitorioso, irmãos. Isso significa, ele retorna vitorioso, ele retorna em paz, o seu semblante transmite paz. Ele age com graça para com aquele povo, os maiores pecadores da região. Ele os liberta e os faz prósperos. A partir daí, vejam, o Vale do Jordão passa a gozar de paz e liberdade. E Abraão tinha sido instrumento para isso. Assim, Melquisedeque vai ao encontro de Abraão com gratidão pelo que ele havia feito. Oferece um banquete ao patriarca. Esse era um momento de refrigério, irmãos. Uma festa de gratidão diante de Deus. Um símbolo da bênção que ele haveria de proferir sobre Abraão. E que vai aparecer em seguida nos versículos 19 e 20. Vejam aí como Moisés diz. E abençoou-o e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos nas suas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. O texto diz que Melquisedeque abençoa a Abrão, ou seja, reconhece Abrão como portador das promessas, figura da qual ele tinha conhecimento e pela qual esperava. Assim ele pede então ao Deus Altíssimo para que abençoe Abrão. Notem quão impressionante, irmãos, é o conhecimento verdadeiro que esse cananeu aqui, esse rei cananeu tem de Deus. Ele sabia que El Elyon, o Altíssimo, era o Deus que havia criado todas as coisas. Em Canaã não havia tal conhecimento, pois já havia se perdido, havia se distorcido. Entre tantas outras superstições, as pessoas criam em deuses, em diferentes divindades que tinham surgido a partir do caos, que lutavam contra esse mesmo caos e que eram alimentadas pelos homens, necessitavam dos homens. Melquisedeque, porém, sabia quem era o Deus Altíssimo, sabia que Abraão era o portador das promessas, sabia que Deus era o Deus que havia criado todas as coisas, e exatamente por isso, sabia que esse Deus era o Deus Supremo. E isso é afirmado aqui na palavra possuidor, koné, cujo significado diz respeito àquele que detém propriedade sobre algo. Não apenas aquele que faz alguma coisa, mas aquele que é seu dono. Esse era o Deus da vitória de Abrão. Por isso Melquisedeque o louva no versículo 20, dizendo: bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas suas mãos. É como se ele dissesse: bendito seja Deus, porque foi Ele que lhe deu a vitória, Abrão. Não foram os seus 318 homens preparados que você levou para a guerra. Não foram os aliados que foram com você dentre os amorreus. Foi o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, que lhe deu essa vitória. Porque Ele assim o prometeu. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir, como tem cumprido todos os seus dias. Assim então Melquisedeque abençoa Abraão, louva o nome do Senhor, e após isso o texto diz que Abraão dá o dízimo, ou seja, ele entrega a Melquisedeque 10% de tudo que havia recuperado. Abrão deu-lhe o dízimo de tudo.
De tudo, diz o texto. Vejam que Abrão não dá o dízimo de tudo o que tinha, mas de tudo que havia recuperado. Os bens de Sodoma, de Ló, que incluíam gado, pessoas, grãos, roupas, ouro, prata, etc. Abrão fez a conta de todo aquele espólio, depois de derrubar e destruir os reis do Oriente, e tira deles 10% e o entrega a Melquisedeque, rei de Salém. E essa é a primeira vez, irmãos, também, que o conceito de dízimo aparece nas Escrituras. Logo, esse texto é extremamente significativo para nós. Não devemos pensar que a prática do dízimo foi uma invenção de Abrão, porque a própria arqueologia e a história nos mostram que isso já era um costume no Antigo Oriente Próximo. Os povos costumavam a dar 10% dos seus bens como tributo aos reis e também 10% como tributo aos deuses para alimentá-los. Abrão, portanto, está seguindo um antigo costume oriental que mais tarde se tornará lei em Israel e uma prática na igreja cristã. Mas diante disso, a pergunta que surge é por que Abrão entendeu que deveria dar 10% de tudo a Melquisedeque? E sendo essa uma atitude religiosa? Em primeiro lugar, porque Abrão reconheceu Melquisedeque como um sacerdote verdadeiro do mesmo Deus a quem ele próprio adorava e servia. Nós podemos ver isso no versículo 22, quando Abraão fala com o rei de Sodoma e diz: levanto minha mão ao Senhor. A palavra que ele utiliza aqui é o tetragrama do nome de Deus, Yahvé. Mas Abraão completa dizendo o quê? O Senhor, o Deus Altíssimo. Yahvé, que é o mesmo, é o Elion, Deus Altíssimo de Melquisedeque. Abraão junta aqui os dois nomes para indicar que se tratava do mesmo Deus. Essa atitude é reconhecimento de Melquisedeque como sacerdote do Deus a quem Abrão serve. Mas não só isso, irmãos. Percebam que Abrão reconheceu em Melquisedeque também alguém que era superior a ele. Ora, o próprio fato do patriarca receber a bênção é uma evidência disso. Porque vejam aí, irmãos, em vez de Abrão, o portador da promessa, o patriarca, abençoar aquele rei cananeu, é aquele rei cananeu, Melquisedeque, quem o abençoa. E ele ainda lhe paga o dízimo. Por quê? Porque ele viu em Melquisedeque alguém maior do que ele mesmo. Alguém que lhe era superior. Superior. Mas não apenas isso. Com essa atitude, Abrão também queria dar uma demonstração pública de que o Deus de Melquisedeque era também o seu Deus. Inclusive, testemunhar para o rei de Sodoma que, diante de tudo isso, passa então a interpelar Abrão. Vejam aí os versículos 21 a 24, parte final do capítulo 14. Ele diz: e o rei de Sodoma disse a Abrão: dá-me a minhas pessoas e os bens toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos homens que comiam foram Aner, Escol e Mari, estes que tomem a sua parte. Aqui nós chegamos ao terceiro e último ponto dessa manhã. Os crentes devem tomar cuidado com aquilo que o mundo oferece, com aquilo que o mundo diz. O texto nos diz que depois que Abrão dialoga com Melquisedeque, Bera se aproxima de Abrão, mas diferentemente de Melquisedeque, vem em sua direção sem lhe trazer nenhuma oferta. E sabe o que é pior? Sem sequer
lhe deram a palavra de gratidão pelo que ele havia feito. Ora, Bera, ainda mais que Melquisedeque, deveria ter descido aos pés de Abrão e agradecido pelo que Abrão havia feito. Uma vez que, no engendramento de sua rebelião, ao juntar 5 reis, não foi capaz de vencer os outros 4, agindo covardemente, fugindo do campo de batalha. No que ocasionou na perda de tudo de suas cidades. Mas agora aquele forasteiro, aquele peregrino que habitava nas terras de Mane, vai, batalha contra o exército que ele, Bera, covardemente temeu, vence e ao retornar, trazendo tudo de volta, é incapaz de demonstrar gratidão. Gratidão, irmãos. Gratidão. Ao contrário, olha como ele age com Abrão. Ele se dirige a Abrão com exigência. Ele diz: dá-me a mim as pessoas, e os bens toma para ti. Ora, pelas leis de guerra do Antigo Oriente, Abrão não tinha obrigação de dar absolutamente nada para o rei de Sodoma. Porque o espólio passa a ser de quem o conquista. Abrão havia derrotado os reis e recuperado os bens, os quais, portanto, pertenciam a ele por direito legal. As pessoas, o gado, o trigo, tudo era de Abraão, porque fora Abrão quem havia vencido e saqueado os 4 reis mesopotâmicos. Tudo pertencia a ele. Contudo, o rei de Sodoma se dirige a ele, demandando parte do espólio, a saber, as pessoas. Então veja, irmãos, além de não agradecê-lo, Bera faz exigências inadmissíveis de acordo com as leis de guerra do Antigo Oriente. Provavelmente ele se sentiu encorajado a fazer isso por ter visto a generosidade de Abrão. Porque não é assim que o mundo muitas vezes julga os crentes pelo semblante de paz, pelo gozo de verdadeira liberdade e prosperidade. Não é assim que julgam os crentes que são tolos? Provavelmente essa foi a atitude de Bera. Principalmente quando viu ele pegando 10% de tudo e entregando a Melquisedeque. Assim ele cobra para si parte do espólio de Abrão e concede que este fique com a outra parte. Como se dissesse: olha, me dá as pessoas e o resto aí que sobrou, você pode ficar. Que atitude diferente tem esse homem. A resposta do patriarca diante da exigência do rei, então, revela o verdadeiro caráter de um homem piedoso, de um servo de Deus. Diante da infame inquirição daquele infame rei, Abraão faz um juramento solene a Deus de que não ficará nem com as pessoas, nem com os bens que havia recuperado da cidade de Sodoma. A expressão que o autor utiliza aqui é: levanto minha mão ao Senhor. Notem, irmãos, que essa expressão era uma maneira solene naquele tempo, pelo qual as pessoas faziam juramentos ou promessas. Eles levantavam a mão diante da divindade em que eles criam, enquanto estabeleciam o juramento. E sendo assim, o juramento que o patriarca faz é o de que não ficará com nada que pertencia a Sodoma. Ele diz: nada tomarei de tudo que é teu, nem um cordão, nem uma correia de sandália. Abraão deixa claro que nada ele queria que pertencesse a Sodoma. E percebam que há uma razão para isso, irmãos. Mas, reverendo, não era um direito da guerra naquele período que aquele que vencesse tinha direito aos espólios? Sim, era um direito. Mas Abrão não queria fazer parte desse direito. Por que
ele não queria fazer parte desse direito. Veja, não que Abraão fosse contra receber alguma coisa de alguém. Ele havia aceitado de bom grado o pão e o vinho que Melquisedeque trouxera. Mas ao rei de Sodoma ele disse que não vai receber nada. Por quê? Ele não queria que o rei de Sodoma o prendesse. Como assim o prendesse? O prendesse a um pacto. Por isso ele diz no versículo 23, veja aí, ele diz assim, para que não digas, enriqueci a Abrão. Abrão conhecia a malícia das pessoas com quem ele lidava. Portanto, ele sabia que se ficasse com parte do despojo, conforme Bera sugeriu, este, em lugar de ficar grato, passaria a dizer que fora ele quem enriquecera Abraão. Ele tiraria vantagem da condição de Abraão. Logo, Abraão sabia como funcionava a mente daqueles ímpios. Por isso, para se preservar, ele recusa receber qualquer coisa de Bera, a fim de que este não tivesse motivo nenhum. Motivo nenhum. Como nós dissemos, para pegar no seu punho. Para querer se intrometer na sua tribo. Abraão diz apenas que o que ele deseja é que aqueles que o apoiaram, Aner, Escol e Mamre, recebessem o que dizia respeito à sua parte. Por que ele diz isso? Ora, porque numa viagem de 240 quilômetros de volta, eles precisavam se alimentar. E eles se alimentaram de quê? Dos animais que resgataram de volta. Então, para que não fossem cobrados por aquilo, ele pede que, então, aquilo que eles se alimentaram fosse posto na conta deles. Aquilo que Mamre, Aner e Escol, aliados amorreus, haviam consumido na guerra. Meus irmãos, essa atitude de Abraão revela, em primeiro lugar, que, diferentemente do seu sobrinho, ele não era ganancioso. Ló encheu os olhos quando avistou as cidades da planície. Foi para lá morar porque achou as cidades belas e as margens do Jordão extremamente férteis, apropriadas para a agricultura e a pecuária. Como Ló tinha muito gado, seus olhos brilharam diante de uma terra tão propícia. Mas Abrão era diferente, irmãos. Como todos os que creem no Senhor devem ser. O texto mostra que ele não quer nenhuma espécie de associação com os sodomitas, nenhuma aproximação com aqueles cananeus, diferentemente de Ló. Abrão também queria deixar muito claro que sua prosperidade vinha de Deus, pois era o Senhor que haveria de enriquecê-lo, ao cumprir a promessa de dar a ele aquela terra. Por isso, Abrão recusa uma moeda sequer do rei de Sodoma. E, meus irmãos, isso nos mostra o temor que Abrão possuía de Deus, de não quebrar aliança com o seu Deus, de não pactuar com aqueles a quem Deus havia ordenado para que não se misturasse. Porque se ele tivesse feito o que o rei de Sodoma queria, se tivesse ficado com os bens e devolvido ao rei somente as pessoas, ele teria estabelecido um pacto com aquele homem. E Abraão não queria isso. Então ele se recusa a ficar com qualquer coisa que fosse daquele rei ímpio, muito embora tivesse aceitado a oferta de Melquisedeque. A atitude de Abrão deve servir de exemplo para nós, irmãos, que vivemos em uma terra habitada pelo mesmo povo ímpio, idólatra e imoral daqueles dias. Um povo que não se preocupa em seguir os caminhos do Senhor. Um povo que tem pervertido o Evangelho, a verdade de Deus. Logo, o exemplo de Abrão, ao se recusar a entrar em acordo com o rei de Sodoma, torna esse ponto extremamente evidente. Mais adiante, nós vamos ver que no livro do Êxodo, de Levítico, e em especial Deuteronômio,
Moisés vai deixar isso muito claro. Quando em Deuteronômio 7, versículos 1 ao 4, veja aí Deuteronômio, por favor. Deuteronômio, versículo 7, capítulo 7, versículos 1 ao 4, quando ele diz: quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra a qual vais para possuir, e tiver lançado para fora muitas nações e diante de ti, os heteus, os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir totalmente, as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas. Não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Eu às vezes paro para pensar nessas coisas, irmãos, e fico pensando se fossem nossos dias. Muitos dos ditos crentes de nossos dias, diante de uma oportunidade dessas aqui, ainda mais o governo civil dizendo que era direito dele. É seu direito. Ele diz, não, se é meu direito, qual é o problema? Não é nada ilícito. Não é assim que acontece, irmãos? Não é assim que acontece quando uma moça crente acaba por se encantar por um rapaz que não é crente? Não, mas ele é gente boa. Não, mas ele é um bom rapaz. Não, mas a família dele é uma família boa. Só não são crentes. Então qual é o problema de casar? Eu tenho direito. Não é assim, irmãos? É exatamente assim. É exatamente assim. Logo, essa verdade de Abrão também se aplica a nós. Essa verdade aqui para o povo de Israel, em Deuteronômio, também se aplica a nós em nossos dias, porque vivemos numa terra em meio a um povo iguais eles viveram. Se não pior do que estes. Portanto, devemos nos lembrar desse princípio, de que em qualquer tipo de relacionamento devemos evitar a associação com ímpios que possa prejudicar nossa vida espiritual. Podemos, contudo, nos relacionar com pessoas, irmãos, indistintamente, porque existe uma série de atividades que são comuns a todos nós. Deus não nos chamou para nos tirar desse mundo, mas para que vivêssemos e testemunhássemos da sua verdade, do seu amor, do seu poder aqui, irmãos. Então nós podemos ir para o trabalho, para a escola, pegar ônibus, ir à loja, comprar algo que precisamos, fazer a feira, supermercado, coisas que são comuns a todos. Contudo, existem alguns tipos de relacionamentos que comprometerão a nossa fé, e estes devemos evitar. Devemos repudiar, estabelecer aliança com quem não teme ao Senhor. Relacionamentos esses, como casamento, namoro, determinadas sociedades, amizades, determinados laços e compromissos, que muitas vezes, muitos de nós fazem com ímpios, e até mesmo que envolvem certo grau de desonestidade. Que aprendamos com Abrão hoje aqui, a recusar esse tipo de associação. E que assim como ele disse, digamos também, que suas palavras sejam as nossas palavras. Não quero um centavo sequer. Não me associarei a esses cananeus, porque se eu assim proceder, mancharei o nome daquele que me chamou e que me salvou. Essa é uma lição extremamente importante para nós, irmãos, especialmente na época em que nós estamos vivendo. Que o Senhor então nos ajude a sermos fiéis a Ele, como fez com Abraão. E que nas provações de nossa fé estejamos firmes na rocha que é nosso Senhor Jesus Cristo, para, ao sermos provados, sermos aprovados para o louvor e a glória dele. Vamos orar, meus irmãos?